Em João, capítulo 3, versículos de 1 a 15, o apóstolo João descreve um diálogo entre Jesus e um importante líder judeu chamado Nicodemos. Esse homem procurou Jesus com desejo de conhecer melhor o Mestre. Jesus o confrontou, demonstrando que, apesar de ser mestre em Israel, precisava passar por uma verdadeira experiência de conversão. Jesus falou que conversão é uma transformação completa, é um abandono completo da antiga vida para começar uma nova. Enfatizou que isso somente era possível através da atuação do Espírito Santo, que muda a essência da pessoa. Acima de tudo, Jesus demonstrou o significado da conversão, que é um passar da morte para a vida. A conversão, na perspectiva de Jesus, é uma transformação completa e é uma verdadeira experiência espiritual. Há uma mudança na vida do convertido e tudo isso é operado, é feito pelo Espírito Santo, que é Deus. João capítulo 3, o versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus continua no versículo 7 e 8: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito Santo. Jesus respondeu a Nicodemos. E isso é o que Jesus tinha a falar a mais sobre a conversão. Uma mudança de essência. O que Jesus está dizendo, o que está contido aqui nestas palavras de Jesus, é uma ideia de uma transformação radical da própria essência da pessoa. Jesus disse que o que é nascido da carne é carne. Ou seja, a sua dimensão de vida é a comum a todos os seres humanos. A aspiração máxima da vida do ser humano é apenas a vida da carne. Ele nasce na carne, ele vive na carne e morre na carne. É carnal. E esse é o seu máximo. É tudo que lhe resta. Ele não pode ir além da sua carnalidade. Mas Jesus diz que o que é nascido do Espírito, Espírito Santo, com letra maiúscula, que se refere à terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Então, quem nasce desse Espírito Santo, que é Deus, é Espírito.
ser humano que nasce do Espírito já não tem mais as características inerentes à carne, porque ele recebeu uma nova essência, a espiritual. E por isso tem uma nova expectativa, uma nova existência. O que vai impulsionar e motivar a vida dos nascidos do Espírito não é mais a carne, os seus próprios desejos, suas próprias vontades. Agora a sua vida é impulsionada pelo Espírito Santo e é uma vida nova, cheia de novidade, frescor, renovação. A mudança de essência que acontece na vida de um verdadeiro convertido, essa mudança é algo fenomenal. É algo que as palavras são poucas para descrever. E porque toda a vida do ser humano convertido, ela toma uma nova direção. É redirecionada. Ele não vai pensar mais do mesmo jeito. A pessoa não vai pensar nem agir do mesmo jeito. Porque a sua mente, o seu coração e as suas atitudes foram transformadas profundamente no seu interior. Porque Deus, Ele veio e irrompeu em sua vida. A vida divina foi implantada nele. A vida do Espírito Santo agora está em seu corpo. E há essa mudança de essência. O ser humano convertido agora não é mais apenas carne. Ele é Espírito também. Então, o que nasce do Espírito Santo é Espírito. Tem essa mudança na sua essência. E Jesus continua e vai mostrar a Nicodemos que a transformação completa, a experiência espiritual, a mudança na essência do ser humano, da pessoa convertida, já é algo maravilhoso que o Espírito Santo opera em nossa vida. Mas Jesus vai dizer ainda algo. Ele vai dizer que o convertido passa da morte para a vida. Jesus, ele diz que as pessoas devem crer naquilo que ele fala e que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, que é o próprio Jesus, o Filho do Homem. E assim como Moisés, aí Jesus, ele vai usar aqui a passagem que está lá em Números, capítulo 21, vai usar a passagem da serpente no deserto. Então Jesus vai mostrar, assim como Moisés fez, levantando aquela serpente lá no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê
tenha a vida eterna. A conversão é passar pela experiência da serpente de bronze. E Jesus falou isso a Nicodemos. Quando ele falou isso, certamente ele estava lembrando, né, daquela passagem. E a Escritura diz que depois que o povo saiu do Egito, andou algum tempo no deserto, o povo começou a se sentir impaciente, a murmurar contra Deus. Eles estavam cansados do maná, da rotina ali no deserto, estavam desejosos por novidades, e inclusive pensavam, cogitavam na ideia da possibilidade de voltar ao Egito. A murmuração do povo desagradou a Deus, que mandou serpentes abrasadoras. E o veneno mortal daquelas serpentes começou a dizimar o povo. E naquele instante, o povo se arrependeu. Se arrependeu e clamou por socorro a Deus. Moisés, o líder, intercedeu diante de Deus, e Deus então mandou que Moisés construísse a serpente de bronze, como se fosse um antídoto, uma espécie de antídoto contra as picadas das serpentes. E quando um israelita olhava, o israelita que fora picado pela serpente, olhava para aquela serpente de bronze, ele ficava curado. E Jesus queria dizer a Nicodemos, aquele mestre em Israel, que ele tinha, todo ser humano, assim como Nicodemos, todos nós temos que entender que a situação de Nicodemos e do ser humano na sua carnalidade é desesperadora. Nicodemos não era diferente dos israelitas, porque ele também fora picado pelo veneno mortal do pecado. Entende? O veneno mortal do pecado, que veio quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, esse veneno passou a toda a humanidade. E toda a humanidade está em desespero, precisa de um antídoto, precisa da salvação, da cura. Mas a cura no seu interior. O ser humano, ele precisa sentir o desespero da morte. Porque é isto o requisito, o requisito para a salvação. A pessoa sente, a pessoa sabe que ela vai morrer por causa do pecado. E não estou falando da morte física, mas da morte eterna, como Jesus mesmo falou. Então é necessário, quando a pessoa está nesse desespero e clama a Deus, então a contrapartida é o levantamento do Filho do Homem na cruz, que foi a solução providencial de Deus. Deus enviou o seu Filho para que fosse levantado na cruz para salvar
o aflito pecador que olha e vai até Ele. Jesus crucificado é a cura para as nossas chagas, mas é necessário reconhecer, o ser humano tem que reconhecer o seu estado desesperador de morte, para que ele possa desfrutar da salvação, da libertação, do antídoto divino. Porque se a pessoa sabe que vai morrer, que está no estado de morte, que toda a sua vida está contaminada pelo pecado, pelo veneno, e ela tem o antídoto que pode salvá-la, então ela tem que recorrer a esse antídoto desesperadamente. É a única maneira de salvar-se. Se Nicodemos ou qualquer pessoa fica imaginando, mas já é muito tarde para mim mudar de vida. Se ele pensasse que isso, como recomeçar, ter uma mudança radical dessas, e não tomasse uma atitude, certamente estaria perdido para sempre. Jesus, ele quer operar essa transformação, dar a você essa experiência espiritual única, real, absoluta, por meio do seu Espírito Santo, por meio da sua vida. Ele quer mudar a sua essência para a glória de Deus, e ele quer te dar vida para que você, crendo nele, tenha a vida eterna. Uma vida com Cristo aqui e na eternidade. Esse é o significado da conversão, conforme Jesus. Uma transformação completa, realizada pelo Espírito Santo de Deus, que muda a essência da pessoa, implantando a vida onde havia morte. E é, sem sombra de dúvida, uma experiência sem igual, espetacular. E Nicodemos, embora no início tenha resistido às palavras de Jesus, ele vai dizer lá em João, no capítulo 19, João 19, 39, nós podemos ver que Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, levou cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus quando Jesus morreu na cruz. Nicodemos estava lá, logo após a sua morte, para ungí-lo, para embalsamá-lo, para fazer a preparação para o sepultamento. E nós sabemos que ele foi um seguidor, um discípulo de Jesus e que ele creu em Jesus. Muitos de nós talvez não tenhamos essas experiências, talvez alguns já se sintam mestres, sábios, mas percebem que são inexperientes em relação à graça de Deus. Ainda não experimentaram essa vida como algo que é mais do que material. Nós não devemos nos contentar com uma vida medíocre. Devemos buscar a verdadeira conversão.
aquilo que Jesus disse que caracterizaria uma pessoa realmente convertida. A pessoa realmente convertida é transformada, tem a experiência espiritual única, genuína, tem uma mudança na sua essência e goza a vida eterna. Preste atenção em sua vida. Se você já é um convertido, você está vivendo essa verdadeira conversão no seu dia a dia? Eu quero encerrar aqui lendo sobre Charles Spurgeon, sobre a conversão dele. O Charles Spurgeon, ele, uma certa manhã, caminhava em direção à igreja, uma manhã de domingo. E a neve era tão pesada, que ele desviou com dificuldade por uma rua paralela e entrou numa pequena igreja, a Primitive Methodist Chapel. Um homem magro, sapateiro, alfaiate, ou coisa assim, subiu ao púlpito para pregar e anunciou o texto, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra. Embora o texto, a gramática e a dicção daquele pregador deixassem a desejar, ele falou honesta e diretamente à sua audiência, composta de 12 pessoas. Finalmente, o pregador olhou para Spurgeon, que estava sentado sob a galeria, e disse: jovem, você parece em péssimas condições e será sempre assim, se não obedecer ao meu texto. Olhe para Jesus. Você não tem outra coisa a fazer senão olhar e viver. Spurgeon olhou para Jesus em fé e as trevas do seu coração se dissiparam. Ele encontrou a salvação. Esse trecho está publicado, citado por Anthony Hoekema em Salvos pela Graça, da editora Cultura Cristã. Isso mostra que o olhar para Jesus com fé, que Jesus nos atrai a Ele que foi levantado na cruz. E é somente por meio dele que pode haver a conversão, a mudança radical na vida de todo ser humano que vá e olhe para Jesus.